Queria falar com você hoje, no segundo ano, sobre uma questão que é fundamental para a nossa vida espiritual. É a gente entender as dimensões do mundo de Deus para a gente. Nós somos criados dentro de uma cultura, e a nossa cultura, não só no Brasil, né? Mas parece que isso tomou conta do mundo hoje. E eu digo que isso é fruto, especialmente fruto da Idade Média. A gente vive num mundo onde existe uma dualidade. A gente acha que existe um mundo secular e existe um mundo sagrado. A gente chama isso de sagrado e profano. A gente acha que existe tipo assim um mundo espiritual, um lugar espiritual e um lugar que é do inimigo. Então, quando a gente diz assim que está trabalhando, a gente chama assim, meu trabalho secular. Não é assim que a gente chama? Não é? E quando a gente diz na igreja, a gente chama de ministério. E isso é um equívoco. Na Bíblia, ministério é trabalho. É serviço, qualquer ordem de serviço, qualquer ordem. E na Bíblia, não existe um serviço que seja mais espiritual do que outro, nenhum. Então, um pastor, por exemplo, feito eu, o serviço do pastor não é mais santo, não é melhor, não honra mais a Deus, do que, por exemplo, um mergulhador da marinha, que limpa casco de navio, ou do que alguém que trabalha em serviços gerais numa empresa e faz o cafezinho, ou um office boy que leva o cheque para ser trocado no banco. Na Bíblia não faz distinção. Então, preste atenção nisso, porque a sua vida de serviço, em qualquer dimensão, se for o serviço que você faz no expediente, no trabalho lá, ou se for o serviço que você faz dentro de casa, né? A gente, homem e mulher, quando a gente trabalha, né, fora, quando a gente chega em casa, a gente diz que está cansado, a gente só quer descansar. Mas essa não é uma realidade bíblica. Na sociedade bíblica, tá? Eles estão tentando resolver aqui para a gente, para ajudar a gente, mas eu queria que vocês pegassem aqui. Na sociedade bíblica, aquela sociedade agrária, agropecuária que existia, homem e mulher trabalhavam. E trabalhavam muito. E a mulher não só trabalhava dentro de casa. Você, quando lê a mulher virtuosa, que está lá no Provérbios 31, você vê que ela também trabalhava fora. Fechava negócios. Ela vendia mercadorias. A mulher bíblica, ela tinha responsabilidades com a reputação do marido, com a reputação dos filhos. Ela tinha responsabilidades com a manutenção da saúde de toda a família e de toda a casa. Tinha muitas obrigações e muitos trabalhos. E o homem também tinha suas responsabilidades, seja no campo, ou seja na cidade, como um juiz, ou como um conselheiro, ou como um responsável. Então, ambos, homem e mulher, tinham uma vida de muito serviço. E eles também voltavam para casa, para refeições e também para dormir e tudo. E a vida de casa, naquela época, especialmente a vida de casa, não tinha ninguém para poder fazer nada. Não tinha, tipo assim, um serviçal ou um empregado que ficasse limpando as louças, ou que varresse o chão, ou que lavasse o banheiro. Sei que o banheiro era muito diferente da realidade da gente, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, quem fazia isso? A mulher? Não. Ambos.
Ambos. Não tinha esse negócio de chegar em casa, eu quero descansar. Eu vou pagar o meu criado para fazer isso. Vou ter um escravo para fazer isso. Essa é uma realidade que nasce nessas culturas que vêm depois das grandes civilizações que começaram a fazer essa venda de escravos. E aí vem Portugal, vem a Espanha, a gente vê aquelas grandes, né, expedições, e aí começou a haver essa realidade de escravos nesse nível. Na antiguidade, os escravos não eram assim. Né? Conseguiu? Deixa eu fechar. Nada? Pois é, eu não sei. Normalmente ele já está pronto para compartilhar, tanto que compartilhou lá no templo, né? Mas como se ele não estivesse reconhecendo. Essa peça tá bom, essa peça. Som. Essa peça tá aí, deixa eu pegar o outro. Tem outro desse não? Posso seguir aqui? Vocês prestam em mim ou aqui? Sim. Vamos lá. Então, a civilização vai, a gente diz que vai avançando e vai criando novas maneiras, né, de funcionar. E aí veio essa perspectiva de escravidão do jeito que a gente conhece, e dessa escravidão do jeito que a gente conhece vem a história de que tem pessoas que são responsáveis por esses serviços e outras são responsáveis por aqueles outros serviços. Na Bíblia, nesse mundo bíblico, um escravo, por exemplo, que se tinha naquela época, ele podia ser, por exemplo, o professor dos filhos. Muito mais douto do que o patrão, do que, sei lá, do que quem. A escravidão na Bíblia tinha muito mais a ver com questão financeira do que com nível social, certo? Ou nível de cultura. Bom, dito isso, a gente chega no ponto, serviço na Bíblia, e na cultura, que é uma cultura judaico-cristã, especialmente pós-reforma, serviço não tem nenhum tipo de placa ou de estigma. Todo serviço é digno, todo trabalho é justo. Claro, com exceção de trabalho que, como por exemplo a prostituição, quando é feito como trabalho, claro que a Bíblia vai rejeitar. Mas no normal, não existe um trabalho mais digno do que o outro, mais justo do que o outro. Para além disso, não existe um trabalho que seja mais santo do que o outro. E isso precisa ser quebrado na nossa mente. A gente imaginar que quando a gente está fazendo aqui na igreja, aí a gente está fazendo para Deus. Mas quando a gente está fazendo lá na rua, lá fora, aí a gente está fazendo para pagar as contas. A gente está fazendo para se manter. A gente está fazendo para custear os nossos filhos, para custear os nossos sonhos. Deixe-me ser claro. Se a gente faz essa divisão, então, na verdade, a gente está vivendo duas vidas. Pronto. Nada? Eu vou desligar e ligar o meu aqui.
Então, quem faz essa divisão está vivendo uma vida dupla. É essa vida dupla que a Bíblia chama de hipocrisia. É essa duplicidade de vida, onde você diz que tem uma coisa que você faz para Deus e tem uma outra coisa que você não faz para Deus, ou você faz para outro objetivo que não é Deus. Essa vida dupla faz a gente viver de máscaras, faz a gente viver uma falsidade. Quando na igreja entra essa vida dupla, faz com que o homem acredite o seguinte: eu preciso ser um santo dentro da igreja, eu preciso pregar de forma santa, preciso ser uma pessoa muito boa dentro da igreja, mas em casa pouco importa. Na minha vida lá dentro de casa, eu não preciso ser santo, eu não preciso ser justo, eu não preciso ser bom. Essa é a raiz. É quando a gente divide a vida em duas esferas. Se você divide a vida em duas esferas, mesmo que você não queira, a tendência é você ser um hipócrita. A vida não pode ser dividida em duas esferas. Ou a gente é, ou a gente não é. Quando Cristo lhe salvou, Ele pegou o seu velho homem, estou lhe lembrando isso que foi lá no primeiro ano. Quando Cristo lhe salvou, Ele pegou o seu velho homem e Ele matou na cruz. E quando Ele ressuscitou, Ele lhe deu uma nova vida. E a vida que Ele lhe deu foi a vida dele. Agora eu pergunto para você, Cristo quando estava aqui, tinha alguma coisa que não fosse santa que Ele fizesse? Hein, irmão? Tinha alguma coisa que não fosse santa que Ele fizesse? Mas se de fato, José fosse carpinteiro, como a gente, pela tradição, acredita que ele era, isso quer dizer que Jesus foi discípulo do carpinteiro José, e portanto Jesus deve ter aprendido o ofício da carpintaria dentro de casa. Talvez Jesus fez algum móvel. Quando ele estava lá mexendo na madeira junto com o pai, era santo ou era secular? Por que era santo? Porque ele já nasceu santo. É isso? Porque era santo o móvel que ele estava fazendo. Eu vou perguntar mais. E José, o móvel que ele fazia, era santo ou não era? Era justo? O móvel? Quando eles pegavam, faziam um móvel e vendiam um móvel, quando eles estavam vendendo, era santo ou era secular? Por que era santo? Aí você pegou uma meta, você trabalha aí, está com uma meta que tem que bater. Essa meta é santa ou é secular? Aí você vai no McDonald's e chega lá e compra um McDonald's. O McDonald's que está na sua mão é santo ou é secular? É santíssimo o McDonald's na minha mão. É santo antes da fundação do mundo, né? Na minha mão é. Pois é. O que é que a gente faz quando a gente come ou pega ou faz qualquer coisa? A gente faz para a glória de Deus ou não? Então a gente não pode confundir as coisas. Quem santifica a oferta é o ofertante. Quem santifica o serviço é o servidor. Se você foi feito por Cristo, uma nova criatura, toda vocação, todo serviço, tudo aquilo que Deus põe você para fazer, pode ter certeza, é santo. Ou pelo menos deveria estar na nossa cabeça que assim o é. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, se você puder, no livro de Daniel, profeta Daniel. Logo no capítulo 1.
Livro do profeta Daniel. E a gente vai ver essa dinâmica no profeta Daniel. Vamos lá, capítulo 1, profeta Daniel. Obrigado, minha gente, pelo esforço, pela tentativa, foi bom. Vamos seguir sem o slide, mas eu mandei para o grupo do slide, do discipulado, eu mandei, o grupo do segundo ano, eu mandei de tarde, não foi? Logo de manhã, lá no final da manhã eu mandei, não foi? Então, quem tem pode seguir por aí, não é? Vamos lá, Daniel capítulo 1. Os primeiros versículos de Daniel mostram para a gente o contexto, para a gente entender bem direitinho, tá? A expressão Babilônia na Bíblia, antes da gente ler, só para você entender. A expressão Babilônia na Bíblia, ela tem um significado desse poder diabólico, dessa atração contra Cristo e contra Deus que o mundo tem. Babilônia, portanto, é uma cidade, um império, mas é também uma filosofia de vida anti-Deus, contra Cristo. Tá? Tanto é assim que quando a gente lê em Apocalipse, fala que a grande Babilônia caiu, e a expressão que é usada lá de grande Babilônia está falando de uma grande filosofia que seduzia todos os reis e todos os povos da terra. O texto que a gente vai ler é um homem de Deus chamado Daniel, sendo levado para o meio do inferno chamado Babilônia. Toda essa filosofia de vida, tudo isso que a gente chama de secular. Versículos 1 e 2, veja o que diz lá. 1 e 2. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, Jeoaquim é rei de Judá, tá? Jeoaquim supostamente é um crente, é um rei de Judá. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Esse sítio, esse estado de sítio que Jerusalém viveu, foi uma calamidade, irmãos. Foi nesse momento que houve tanta fome dentro de Jerusalém, que as crianças morriam de fome dentro de casa, e o relato bíblico diz, especialmente Lamentações de Jeremias, diz que as mulheres cozinhavam as carnes dos filhos para comer. Dá para imaginar isso? Dá vontade de chorar, né? Esse é o estado de sítio. Veja a violência. É bem pior do que a pandemia do coronavírus, né? Bem pior. Nabucodonosor, a Babilônia, esse estado contra Deus, isso que a gente chama de secular, sitiou Jerusalém, a cidade de Deus, do povo de Deus, o lugar do templo, a casa de Deus. Sitiou. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Veja que foi Deus quem entregou, não é? Nas mãos da Babilônia, do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar. A terra de Sinar é justamente onde houve a construção de Babel. Aquela torre que queria chegar até os céus. Lembra disso? Sim, irmãos, lembra? Pronto, Sinar é onde tem Babilônia. O que é que o texto está falando para nós? O mundo, essa coisa secular, essa coisa diabólica, sem Deus, sem crer, sem piedade, essa coisa de fato demoníaca, entrou na cidade de Deus, entrou no templo, pegou as coisas consagradas a Deus dentro do templo e está levando para Babel, para Babilônia. De repente, aquilo que era sagrado e puro, aquilo que era o lugar de Deus, agora foi invadido pelo mundo. Foi invadido por esse século. Veja o que ele diz. Levou-os até a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqueles
objetos e utensílios que eram sagrados para uso divino, estão na casa de outro Deus, estão agora sendo amontoados como tesouros para outros deuses. Isso aqui não é uma analogia, é fato. Deus estava tratando com o seu povo. Veja como era a mentalidade do povo de Israel naquele tempo. O povo acreditava o seguinte: Deus, esse Deus supremo, é o Deus de Israel. E ele habita em Jerusalém. E o seu trono está lá na Shequiná. O seu trono está lá no Santo dos Santos, dentro do templo. Por isso, Israel, especialmente Jerusalém, especialmente o templo de Jerusalém, jamais será tomado por nenhuma outra nação. O que eles estavam acreditando era que Deus tinha se tornado um Deus nacionalista. E que eles poderiam viver do jeito que eles bem quisessem, porque Deus simplesmente os preservaria. E que jamais uma nação ímpia conseguiria tomar tanto Jerusalém como também tomar o templo. Então, Deus chegou e levantou os profetas, Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Isaías e outros profetas, durante anos, dizendo para eles: larguem a idolatria, larguem o adultério que vocês fazem, o adultério espiritual. E eles não obedeceram. Quando Deus deixa Babilônia entrar no templo, é porque há muito tempo, os outros deuses, os deuses das outras nações já tinham entrado no coração do povo. Você entendeu, irmão, ou não? Sim? Veja, antes que fosse pego os utensílios do templo e levados para o templo de outro Deus, a propriedade exclusiva de Deus, que era o povo, já tinha sido tomado por outros deuses. O coração do povo já teria sido tomado por outros deuses. Então Deus está deixando o fato acontecer para escancarar e revelar para eles que Deus não é Deus de objeto, nem Deus de lugar. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Deus não é Deus de objeto, nem Deus de lugar. Deus é Deus de coração. Ou é no coração ou não é em canto nenhum. Ou ele põe o trono no nosso coração, ou ele não está na nossa vida em canto nenhum. Ele não estará nesse templo, ele também não estará na sua casa, ele também não estará no seu trabalho, enquanto não estiver no seu coração. Então ele deixou, veja que coisa terrível, aqueles objetos que foram feitos no Êxodo, que foram feitos debaixo de uma revelação especial de Deus para Moisés, aqueles mesmos objetos, que nunca tinham sido tomados nem pegos por outra nação, agora esses objetos estão sendo levados para outro Deus, para outro templo, para servir para o tesouro dos outros. Assim Deus estava revelando para a nação que o povo, há muito tempo, já tinha deixado o mundo entrar na vida deles. E o que Deus faz com pessoas que se convertem é o contrário. Ele toma o coração dessas pessoas, a mim, a você, e tomando o nosso coração, Ele nos envia para o mundo. Porque Deus estando dentro do nosso coração, a gente santifica qualquer coisa. E quem santifica somos nós. Quem santifica é o ofertante. O ofertante santifica a oferta. E o servidor santifica o serviço. Mas o contrário não é verdade. O serviço não santifica você. E a oferta também não santifica você como ofertante. Em outras palavras, você pode, irmão, virar um escravo dentro de igreja. Você pode ficar limpando o chão que alguém cuspiu. Você pode ficar limpando o banheiro que ficou entupido de fezes. Você pode ser a pessoa que fica aqui rasgando os seus joelhos, de joelhos, rasgando o seu joelho pelo chão, pagando penitência. Se Ele não é dono do seu coração, essa obra é vã e nula. Aqui, o mundo entrou.
E veja que o texto faz questão de dizer o versículo 2. Veja que diz: o Senhor lhe entregou. Deus escancarou, passando na cara do povo: faz tempo que eu não sou o Deus de vocês. Versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. O rei aqui é Nabucodonosor. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Os melhores, né? A nata de Israel, os filhos, a nata de Israel. Jovens sem nenhum defeito. Veja o que importa para o mundo, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. Isso é um bom currículo para você? O que é que você acha? Para o mercado de trabalho, sim ou não? O que é que você acha? Um currículo desse provavelmente consegue emprego. Vou lá. Boa aparência. O cara é pintoso. É modelo, é bonito, alto, magro. Rosto bonito. Um verdadeiro nórdico. Galego. Olho azul. Que só Esdras do louvor ali. 1,90 m, galegão, olho azul. O cara é bonito, pintoso. Boa aparência. Depois, instruídos em toda a sabedoria. Os caras entendiam das coisas. Não tinha um assunto que conversasse que eles não soubessem. Depois tem mais. Doutos em ciência. Ou seja, qualquer coisa que eles precisassem resolver, eles saberiam. Depois diz, versado no conhecimento e que fossem competentes. Bom, é mais ou menos isso que o mercado exige de um currículo para querer um profissional em qualquer área. Que ele entenda daquele negócio, que ele seja competente e quase sempre vai olhar o jeito que a pessoa vai para a entrevista, pelo menos isso, ou não. Se o cara vai mal amanhado, vai feio, ninguém quer. Aqui está mostrando como é que o mundo vê, que tipo de análise o mundo fala. Diz que eles pediram que, por favor, fossem os da nata, da família real e da família dos nobres. As crianças que fossem desse meio e que já fossem desse porte, inclusive competentes, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Essas crianças estão sendo levadas para o meio da Babilônia. Estou falando crianças, mas tinham aqui 12 anos, talvez. Certamente já tinham passado pelo Bar Mitzvah, que era o momento em que eles eram provados, era o vestibular de Israel. Bar Mitzvah. Você era provado a respeito do seu conhecimento na Torá. Que significa que com 12 anos você já era uma pessoa que sabia escrever e ler, isso naquele tempo. Saber escrever e ler já era lá em cima. Além disso, você sabia o que estava nos 5 primeiros livros da Bíblia. Poderia lhe perguntar qualquer assunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você soubesse responder, isso num grupo de anciãos lhe perguntando, se você soubesse responder, você passava. Quando você passava, você era considerado homem. Você era considerado mulher, aos 12 anos. Então, como se você fosse agora cidadão que tem identidade, que tem CPF, que está pronto para votar, quando você passava pelo Bar Mitzvah. Provavelmente essa é a altura da vida desses jovens que são levados para lá. Eles são já considerados como doutos, como capazes. Agora veja que é interessante. O mundo entrou na igreja. E esse mesmo mundo está capitaneando do meio do povo de Deus, alguns para estarem no mundo e para no mundo aprenderem a cultura. O que é que diz aprender o quê? Ensinar-se a cultura e o quê? A língua dos caldeus. Eles estão sendo levados para a Babilônia para tentarem ser convertidos à vida da Babilônia. Aqui eu acho que tem muita coisa para a gente aprender sobre a nossa vida profissional. Bom, nós aprendemos, somos instruídos, nós tentamos ser competentes, nós crescemos, mas você percebe que a maneira que o diabo faz isso é tentando capitanear a gente para uma cultura anti-Deus.
e também para uma língua ante Deus. Preste atenção, porque não existe campo neutro. Você não pensa que a cultura das escolas, das universidades é campo neutro. Não existe. Estava conversando com uma das mães daqui da igreja, que durante essa época foi procurar currículos para investir na vida dos filhos, porque estava vendo os filhos simplesmente regredirem dentro desse ambiente de pandemia. Essa mãe é Flávia, esposa de Roberto, e ela estava dizendo assim para mim: pastor, o que eu descobri é alarmante. Sabe por quê? Quando o menino está na 6ª série, na 7ª série, sabe por quê? Por exemplo, o currículo de história é todo invertido. Eles leem uma parte da história aqui, depois eles leem uma outra parte lá atrás, depois vai outra parte lá para frente. Por que não é uma sequência cronológica? Porque se for uma sequência cronológica da história, fica evidente uma mão de providência na história toda. Se você pegar a cronologia da história, você vai ter que olhar e dizer: tem alguém regendo a história, tem alguém conduzindo. Não existe currículo neutro. Não é à toa que a palavra de Jesus, quando manda os seus filhos, eu e você, para o mundo, não é à toa que ele diz que está enviando ovelhas para o meio de lobos. Não pensa que o curso técnico que você fez, que o curso de graduação, pós-graduação, o curso de doutorado, aquele curso que você fez na empresa para conseguir ter um saláriozinho a mais, não pensa que nada disso é neutro. Não se trata apenas de gerar em você competência, não se trata apenas de gerar em você currículo, não, eles querem, essa é a intenção do diabo, é formar a sua mentalidade. Você diz: mas eu já sou formado. Eu pergunto: é mesmo? É mesmo? Nós não somos, irmãos. Sabe como nós fomos formados? Nós fomos formados justamente para imaginar o seguinte: lá fora, não é assim que a gente pensa? Eu vou usar uma expressão forte. Lá fora é a lei do cão. Se não matar, você morre. Aqui na igreja não. Aqui na igreja dá para ser bonzinho. Amém? Não é assim que a gente pensa? Quem formou a nossa mentalidade para a gente ser profissional no mundo? Quem formou a nossa cultura para ser profissional no mundo? Quem formou? Foi Deus? Foi a Bíblia? Ou foi isso? A gente se tornou douto, competente em todas as ciências, mas a gente se tornou douto e competente falando a língua do mundo e aprendendo a cultura do mundo. Eu não estou falando só daqueles círculos de conversa que a gente tem. Por exemplo, quando eu estava dentro da universidade, e lá na universidade, que chegava na segunda-feira, eu corria de qualquer círculo de conversa, porque eu sabia o que ia rolar. A conversa da segunda-feira era sexo. A galera tinha passado o fim de semana todinha lá, fazendo tudo que não presta, então na segunda-feira era o relatório do que tinha acontecido no final de semana. E eu falava: eu não vou conversar sobre esse negócio. Primeiro que eu não fiz nada disso, eu sou um abestalhado, não tenho isso. Segundo, que eu vou ficar olhando e ouvindo nessas conversas, eu vou ficar excitado. Não vou me sentar nesse currículo do inferno. Eu ficava sozinho na universidade rural, feito um abestalhado. Na hora do almoço, na hora que tinha intervalo, eu ficava feito um abestalhado sozinho. Eu não ia participar desse currículo. Eu não ia participar dessa erotização. Eu não iria participar desses movimentos. Aí chegava o movimento de greve, aí chegava o movimento de seja lá o que for, falava: estou fora, eu não faço esse negócio, eu não participo dessa jossa. Eu sou de outro mundo, eu sou de outra vida, eu sou de outro senhor, eu sou de outro dono. O mundo quer nos formar, e também quer formar os nossos filhos, quer formar a nossa casa, quer formar a nossa mente, quer formar a nossa cultura. Não pensa que se trata apenas de competência ou da gente ser douto naquilo que a gente tem que fazer, porque competência e ser douto, veja que os meninos que estão indo sendo levados, eles já são. Deus quer que a gente seja douto, Deus quer que a gente seja capaz e competente, Deus quer, mas não pensa que existe elemento neutro na nossa formação, porque não há.
Interessante, eu fui estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, Quando chegou no 3º ano, eu estava estudando uma matéria, na verdade, ao longo do 2º ano e no 3º ano. Eu estava estudando uma matéria que era uma matéria técnica sobre hermenêutica, especialmente sobre estrutura literária no grego e no hebraico. Aquela matéria técnica é uma matéria azeda, seca. Quem desenvolveu, você sabe quem desenvolveu esse criticismo bíblico? Você sabe quem desenvolveu? Quem desenvolveu foram técnicos ateus. Sobre crítica textual, para saber quais são as fontes bíblicas que são reais ou as fontes que são adulteradas. Eu estava estudando aquele negócio, comecei a chorar na sala de aula, quieto, no meu canto, comecei a chorar. Falei, estou perdendo minha fé. Seminário, irmão, seminário. Depois que acabou a aula, eu fui falar com o professor. Falei, professor, não estou aguentando. Eu estou com dificuldade, quando eu chego em casa que eu vou ler a Bíblia está como se fosse para mim agora um material técnico, sem vida, sem falar o meu coração. Eu agora duvido de tudo, eu não aguento esse negócio. Ele disse, você precisa amadurecer. Eu falei, já sei como é que eu vou amadurecer. Na aula eu vou ficar lendo. Enquanto estiver tendo aula, eu vou ficar lendo outra coisa. Não quero ver esse negócio do diabo, não. Não quero. Não vou perder minha fé, irmão. Não vou. Não vou deixar que um negócio desse que parece... E olha só, para a nossa arrogância, para o nosso cabedal, para o nosso conhecimento, se você fala, não, eu conheço, eu faço análise, é a Nestlé Aland, é a fonte de não sei o que lá, você parece o douto, o cara mais capaz do mundo. Para o orgulho, sou formado nisso, eu fiz mestrado nessa coisa. E para a fé? E para a fé? Não pensa que tem um elemento neutro, não tem. Não tem. O diabo está querendo, a todo custo, criar em você uma cultura diabólica. Uma cultura anti-Deus. Você pensa que existe televisão, canal de televisão, de YouTube, que seja neutro? É só diversão. Não é não. Não estou querendo que você saia daqui espantado, não. Mas eu quero que você abra o olho. Esse é o mundo do diabo. O mundo do diabo tem um objetivo, quer pegar toda a sua capacidade e competência. Você está me ouvindo, irmão? Sim ou não? Alô? Alô? Quer pegar toda a sua capacidade e competência dada por Deus, ele quer pegar isso e quer transformar isso em uso para o diabo. É possível, pastor, que eu sendo crente, eu use tudo isso para o diabo? É possível, claro que é. Mas como, pastor, quando você, em vez de fazer o que você faz, para Deus ser glorificado na sua vida, você faz isso para poder ter dinheiro, para pagar uma conta, para poder pagar o custo do seu filho. Quando você faz para alguma coisa que é sua e não para Deus ser glorificado, você está servindo ao diabo. E o tempo todo o mundo está dizendo para você precisa trabalhar para você ter seu dinheiro. Você precisa trabalhar para você pagar suas contas. Você precisa trabalhar para você ser independente. Você precisa trabalhar para poder se autoafirmar. Você precisa trabalhar porque você não pode depender de absolutamente ninguém. Você precisa ter o seu próprio dinheiro. Você precisa ter a sua própria... Não é assim, irmão? Ou não? É para isso que você trabalha? Veja o que a Babilônia fez. Pegou os caras doutos, os caras bons, os caras competentes, os caras com currículo, os caras de boa família, os caras de Deus. E quando levou, disse, a gente vai ensinar cultura e vai ensinar a língua. Depois que a gente aprende a cultura e língua, a gente é igual. E aí, a gente não sabe como, tanto crente que está lá, no mundo, e está sendo igual ao mundo. Aí vem greve, aí o crente está levantando uma tal de justiça social, quando ele esquece uma justiça celestial que caiu sobre ele e fez dele servo. Aí está lá como crente levantando bandeira xiita, uma bandeira de causas humanas, quando ele está lá para ser servo e não é para servir
Deus, nem homem algum, mas para servir o Deus Todo-Poderoso em qualquer situação, sem limite, para que Deus seja glorificado. Quem envia você para o mundo é Deus. Lembra que foi Deus que mandou Babilônia entrar lá? Você lembra disso? Alô? Quem envia você para o mundo é Deus. Agora, não pensa que o mundo é um campo neutro. Quando Ele lhe traz proposta, rapaz, vai por aqui que você vai enriquecer. Tem pai que está fazendo isso com os filhos. Misericórdia. Você precisa fazer esse curso, filho, porque isso é que dá dinheiro. Esse negócio que você quer não presta, não. Mas o menino diz, mas eu sou desenhista. Mas desenho não dá dinheiro para nada? Não, eu sou musicista, eu toco violão. Você diz, isso não dá dinheiro para nada não, menino. Vai passar num concurso? Amém, irmão? Você passa num concurso e aí você consegue tocar violão. Amém? Amém, irmão? E cadê Deus? Precisa participar, não? Não precisa participar, né? Versículos 5 a 7. Veja o que diz. Determinou-lhes, veja que eles querem ensinar a cultura e querem ensinar a língua. Aí veja o que diz. Determinou-lhes o rei a ração diária. Veja quem determina o rei. A ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Tem um vestibular para ser feito. Preste atenção, porque é assim que está acontecendo aqui. Tem 3 anos, daqui a 3 anos a gente vai fazer um vestibular e vamos aprovar só alguns. Agora, esse é o cargo. Esse aqui é o cargo. Desses que vão passar pelo vestibular é que se vai tirar a nata da Babilônia. Os que vão ficar ricos, os que vão ficar nobres, os que vão ficar acima da mediocridade, aqueles que vão alcançar a excelência, vai ser depois desse vestibular. O rei está dizendo qual é o currículo. O currículo é o seguinte: eles vão ficar vivendo como um rei. A comida que eles vão comer é a comida que vai me servir lá. A bebida que eles vão beber é a bebida que eu vou ser servido lá. Ao fim de 3 anos eu vou procurá-los e eu vou querer saber se eles cresceram ou se eles não cresceram. Esse é o vestibular. Lembrando que o currículo disso, dessa vida nababesca, daí vem a palavra, né, nababesca, essa vida de realeza que está sendo formada no coração deles, passa por esse currículo da alimentação. Agora eu pergunto para você, que mal há que eles comessem a comida do rei? Tem algum problema? Que mal há que eles bebam a bebida do rei? Tem algum problema? Hein, irmão? Qual o problema? Oxe, eu vou bem ter que ficar comendo aqui pão seco quando está todo mundo me oferecendo camarão. A não ser Márcio, que Márcio tem alergia a camarão, né, Rodonho? Todo mundo está comendo lá caviar, está todo mundo comendo filé, e eu vou ter que ficar comendo pão seco? Ah, não. Sou filho do rei, amém, irmão? Qual era o problema de comer a comida do rei lá? Sabe qual era o problema? Na Bíblia, para esse povo hebreu, não podia comer uma série de animais. Eram considerados impuros. Por exemplo, porco era considerado impuro. Algumas aves eram consideradas impuras. Alguns animais quadrúpedes eram considerados impuros. Qual vai ser o cardápio do rei? Qualquer coisa, o que ele gosta. E aí eles vão ter que comer o que o rei comer. Aqui eles estão diante do seguinte impasse. Ou eles honram o rei, e aí eles passam por todo o processo, e ao final eles são eleitos como sendo essa nata, o vestibular eles são aprovados, ou eles desistem do processo agora, por causa de Deus. O que é que você faria? Essa é a oportunidade da sua vida.
Ou você vai viver feito um qualquer a vida toda, ou você vai ser rico e finalmente você vai chegar acima da mediocridade, na excelência. O que é que você prefere? O pagamento, a taxa é a seguinte: você honrar a Deus, pode ser que você fique nessa mediocridade. Se você resolver vender, capitanear parte da sua vida para o mundo, aí você pode crescer. O que é que você faz? Versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraca, a Misael o de Mesaque, Azarias, Abdenego. Pois bem, por que é que ele pôs outro nome? Você sabe por quê? Para mudar a identidade. Para dizer, você agora é nosso, você não é mais de Deus, você agora é nosso. E esse é o objetivo. Sabe como o diabo quer fazer? Quem diz isso é C.S. Lewis, quando escreveu aquela Cartas do Inferno, né? As cartas de um demônio. Ao seu aprendiz. As cartas de um demônio mestre, né? Ao seu aprendiz. Ele diz isso. Ele diz, o que é que o diabo faz com a gente? O diabo faz com a gente o seguinte: ele ensina a gente a servi-lo e a gente fica calado porque a gente vem para o culto. Passa 8 horas, 10 horas, 12 horas do dia servindo o diabo. E a gente passa 1 hora por semana, 2 horas por semana no culto e a gente acha que está servindo a Deus. Não é assim, irmão? Ou não? Veja que aqui já mudaram a identidade. Disse, vocês não são, o nome de batismo de vocês, vocês não são. O que significa a palavra Daniel, você sabe? O Senhor é minha justiça. O que é Beltesazar, você sabe? Beltesazar tem a ver com Baal. Você sabia disso? Parece que é consagrado a Baal, servo de Baal, um negócio desse. Amém, irmão? Recebeu um novo nome. Por quê? Porque eles estão aprendendo a cultura, então agora eles estão tentando mudar a filiação, mudar onde está o coração desse povo. Tem mais. Um pouquinho mais adiante, versículo 8 e 9. Versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho. Só o Senhor. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queria que você visse isso. Daniel não está afrontando. Tem gente que é crente que acha que é para afrontar. Daniel não está afrontando. Daniel está sendo humilde, mas ele está dizendo, eu não sou igual. Eu não sou Beltesazar. Meu nome é Daniel. Quem é a minha justiça é Deus. Mas ele não está afrontando, não está sendo desrespeitoso. E tem crente que é muito chato. Tem crente que é muito chato. Não faço isso não, que eu sou crente. Veja como Daniel fez. O cara é humilde, ele é servo. Mas ele não vai se coadunar essa cultura. Então ele diz, eu não vou ser um babilônio. Eu não vou participar desse mundo. Eu sou de outro mundo. Eu sou de Deus. Mas aí diz o texto que ele foi até o chefe dos eunucos e pediu que permitisse ele não se contaminar. Vamos lá, vamos dar uma olhada de novo no versículo 8. Veja aí. Daniel resolveu firmemente. Você acha que tem dúvida? Tem dúvida na cabeça de Daniel? Tem alguma coisa ainda que ele está pensando assim, se não acontecer, não sei, aí pode ser que eu faça. Você acha que sim? Está abrindo brecha? Não está abrindo brecha. Mas essa resolução firme não faz dele um cara arrogante. Resolução firme dele faz ele um servo de Deus. Ele vai para a autoridade imediatamente superior a ele, o chefe dos eunucos.
e chega para o chefe dos eunucos e fala: me permita, por favor, por causa da minha religião, por causa do meu Deus, me permita. Eu não quero comer as coisas que o rei come, porque na minha Bíblia, na minha cultura, na vida com o meu Deus, eu vou estar afrontando o meu Deus. Deixa eu viver a minha vida servindo a Deus. Está sendo humilde, irmão. Veja o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? E compreensão da parte do chefe dos eunucos. Você quer honrar a Deus, irmão? Lá no mundo, no covil, quer honrar a Deus? Decida isso hoje. Você não vai servir ao dinheiro, você não vai servir a mamon, você não vai servir ao mundo. O seu trabalho não é para enriquecimento nem para pagar conta. Decida firmemente que você tem outro Deus. Você tem outro Senhor. Decida firmemente. Porque se você não decidir firmemente, vão chegar propostas para você se corromper no meio do caminho. Pode ter certeza que se você resolver firmemente e você for humilde, não arrogante, mas humilde, você alcança de Deus misericórdia. Deus vai lhe abençoar, pode ter certeza, irmão. E entenda que eu não estou falando que Deus vai fazer você rico, mas Deus vai abençoar você. Pode ter certeza que Ele tem portas, Ele tem oportunidades, Ele tem coisas na sua vida, mas você é quem resolve se vai ser ou não firme. Se você está onde você está na sua vida profissional e sendo crente, não pensa que foi você que chegou lá, não. Foi Deus. Deus quis colocar você lá no mundo. Daniel chegou até aqui porque Deus quis. Foi Deus que mandou lá aquele povo, não foi? Ou não? Então Deus leva você para o mundo. Mas lá no mundo, você vive igual você vive na igreja. Como um santo. Quem santifica o seu trabalho é você. Quem santifica as obras que você tem para fazer no seu trabalho é você. Mas meu trabalho é só contar dinheiro. Então conte o dinheiro para a glória de Deus. O meu trabalho é só ficar na contabilidade de um caixa. Faça isso para a glória de Deus. Qual é a honra desse trabalho? A honra desse trabalho é porque é para Deus. Decida-se. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículos 10 a 14. Veja o embrulho que começa a acontecer. Veja o embrulho. Disse o chefe dos eunucos a Daniel. Veja. Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Veja que esse cara está correndo risco de verdade. O cara está dizendo: rapaz, eu vou morrer se eu levar a sério esse negócio. Eu vou morrer. O cara está quase dizendo para Daniel: tenha misericórdia de mim, se compadeça de mim. Aí veja a sabedoria que Deus vai lá e diz para Daniel. Versículo 10. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Comida vegetariana. Você gosta? Essa é a comida que não tem nada a ver com McDonald's, né? Legumes e água. Versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E aí o cozinheiro atendeu e os experimentou 10 dias. Veja, Deus deu uma sabedoria para ele.
anunciou um caminho para continuar honrando a Deus, sem que ele precisasse perder o emprego, sem que ele precisasse ser arrogante ou precisasse ser petulante, batendo em cima de alguém. Ele foi lá e deu sabedoria. Sabe o que esse texto me mostra? Me mostra o seguinte: se não fosse desse jeito, seria de outro. Porque Deus que abriu a oportunidade para Daniel, é o Deus que capacitou Daniel a ver possibilidades onde não existia, para ele continuar honrando a Deus e sendo aquele profissional, sendo daquela área que tinha que ser. Você quer servir a Deus? Então resolva firmemente. E na área que você trabalha, no lugar que você trabalha, na família que você trabalha, na casa que você trabalha, peça a Deus sabedoria. Como eu posso te honrar aqui, Deus? Porque eu não quero me contaminar. Como é que eu posso honrar o Senhor numa casa onde o relacionamento não é bom? Uma experiência bem interessante, né, comigo, que aconteceu quando eu era adolescente. Dia de sábado, tinha uma escala lá em casa que era para lavar a louça durante a semana. E nós éramos 3 filhos, então a escala era diária e 1 hora a gente tinha que lavar a louça lá no dia, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, era aquela escala. Semana toda. No sábado, irmão, quando pegava no sábado para eu lavar de meio-dia, meu Deus. Meio-dia não, Deus. Me bota de manhã, é pouco prato. Me bota de noite, é menos prato. Mas de meio-dia não, Deus. É panela que só, meu pai. Ai, não, Senhor, não. É tanta coisa, meu Deus, não, Senhor. Amém? Está com pena de mim, irmão? Por favor, fique. Quando eu caía na escala, irmão, para poder lavar de meio-dia, eita, eu fechava a cara. Eu pegava aquela esponja com aquele sabão, com aquele negócio ali. E eu ficava emburrado. E eu reclamava, ficava falando baixo, aquela coisa. Quase com vontade de quebrar os pratos. Aquelas. Quando eu vi aquelas panelas sujas, que parecia que tinha passado pelo inferno, tinha vontade de jogá-las pela janela, aquelas pragas do Egito. Um dia, com muita sabedoria, minha mãe me vendo naquele estado de nervos, chegou do meu lado e falou assim: ô meu filho, você sabe que quem murmura ora para Satanás? Sabe quem está do seu lado? É ele. Fiquei olhando para o meu lado. Ela foi embora, foi dormir, olha. E eu com o diabo do lado. Ainda bem que não era com o diabo no couro, né? Rapaz, eu aprendi, eu falei, nunca mais eu vou ficar orando para o diabo, Deus me livre. Quem murmura, está falando com o diabo. Me converti naquele dia, disse, não, sábado lavar a louça é glória a Deus, amém? Às vezes é assim, né, aquele servicinho pequeno, aquelas coisas engasga a gente, é coisa que... Pois é, peça sabedoria para honrar a Deus. Peça sabedoria para honrar dentro de casa, no seu serviço dentro de casa, no seu serviço com a esposa, no seu serviço com o filho, no seu serviço com o marido. Peça para honrar a Deus, irmão. É a Deus que nós servimos, amém? É a Deus, sua vida é para o serviço do Senhor. Então, veja, ele foi lá, pediu, para que, aí versículo 14 diz, ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Versículo 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Eita, será que Deus deu bênção? Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Será que ele fez isso com todos os jovens ou só fez isso com eles? Dá para saber, não? Eu acho que só com eles. Mas imagina se o cozinheiro diz, agora vai todo mundo comer legumes. O inferno tinha virado aquele negócio. Bom, mas eles passaram a comer, a partir daquele instante que foi feito o teste, Deus abriu uma porta. Olha, conte com a bênção de Deus quando você resolve ser firme em não se contaminar. Conte.
Deus vai abrir portas, Deus vai honrar você, pode ter certeza, não porque você merece, mas porque Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele sabe como Ele traz glória para o nome dEle na sua vida. Versículo 17, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja que coisa linda. Ele resolveu não se contaminar. Mas Deus fez ele entender a cultura. Ou seja, ele não precisou virar um babilônio para poder começar a entender a Babilônia. Ele entendeu a cultura, como é que funciona. Ele entendeu como é que os processos humanos funcionam. E ele continuava sem se contaminar. Agora ele poderia servir a esse rei babilônio, servindo a Deus. Porque ele não abriria mão da palavra de Deus, nem da honra a Deus, mas sabendo como é que funciona. Você entendeu ou não? Sim ou não? Você entendeu. Desculpa, passei aqui. Versículo 18, até o 21. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Não foram achados outros como. O que é que você acha que aconteceu durante esse período? O curso foi igual para todos, não foi? Eles foram mais aplicados do que os outros? Eles perderam um culto para poder ficar estudando, para passar no vestibular, foi isso? Hein? Deus deu. Deus deu. Fez eles serem excelentes. Aí você vai dizer, mas não é assim que funciona hoje em dia não, pastor. Amém? Não estude não, para ver se você não passa no vestibular. Mas eles estudaram, irmãos. Só que eles resolveram que fariam isso para Deus. E não para passar no vestibular. Você entende a diferença ou não? Ô, irmão. Estão com sono, não? Já estão dormindo? Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou assim, até o primeiro ano do rei Ciro. Esse ano do rei Ciro foi quando eles começaram a voltar. O regresso da Babilônia. Daniel passou esse longo período, e ele ficou velho na Babilônia, com a mesma meta. Você lembra por que é que Daniel vai parar na cova dos leões? Você lembra? Porque armam uma armadilha contra ele. Quem arma? Os outros presidentes, os outros da mesma carreira dele, que estavam vendo ele se projetando, Deus abençoando ele, e eles disseram, se a gente não fizer uma armadilha, esse cara vai passar a gente. Eles pediram para o rei assinar um decreto que quem não se curvasse, ou melhor, que durante um mês, quem se curvasse a outro Deus que não fosse o Deus da Babilônia, esse tal seria entregue aos leões. Daniel leu o decreto, não falou nada com ninguém. Ele não foi pedir ao rei Pinico, rei, por favor. Não, sabe o que é que ele fez? Foi para a casa dele, como sempre fazia, abriu as janelas, se ajoelhou 3 vezes por dia e foi orar a Deus. O que é que você acha? Quem estava olhando pela janela? Quem? Os caras que armaram a armadilha para ele. E foram contar ao rei, Daniel está orando para outro Deus. O rei disse, não tem jeito, eu assinei o decreto, você vai para a cova dos leões. O rei diz assim, Daniel, me desculpe, eu não queria perder você, Daniel. Quando Daniel entra na cova dos leões, os leões viram gato. Alisa o gatinho, um beijinho na juba.
Mas quando joga os outros na cova dos leões, os caras não chegam ao fundo da cova, porque os leões estavam famintos. Você acha que tem quem estava honrando Daniel? Quem estava abençoando Daniel? Era Deus, irmão. Mas sabe por quê? Porque Deus queria ser glorificado na vida de Daniel. Não honrava para Daniel ser rico, para Daniel ter os sonhos dele, para Daniel ter as conquistas dele, ou para Daniel pagar as contas da família. Mas pode ter certeza que tudo isso aconteceu. Daniel era rico, Daniel tinha dinheiro de verdade, Daniel ajudava os irmãos, ajudava todo mundo, que ele tinha dinheiro de verdade. Mas nada disso foi alvo, nunca foi alvo. Ele decidiu que a vida dele tinha um dono, e que ele viveria apenas para honrar esse dono. Deus santificou toda a obra de Daniel. Vamos entender isso? A sua vocação pertence a Deus. Amém? Você está ouvindo, irmão? Sua vocação, Deus chamou você. Chamou você para ser casada ou para ser casado. Foi? Tem serviço no casamento ou não? É só fácil. Tem serviço ou não? Quem vocacionou você? Quem botou você nesse inferno? Brincadeira. Brincadeira, não é inferno, né? Se viu de carapuça. Pois bem, quem botou você nesse negócio? A vocação pertence ao Senhor. Você tem aí uma vida profissional, não sei quanto de estudo você fez, quanto de coisa você teve que aprender e lutar e tal. Você tem uma vida profissional. Aí tem alguns de nós que estão dizendo assim, eu não gosto dessa vida, eu queria não sei o que lá, eu queria não sei o que lá, eu queria não sei o que lá. Você está servindo a quem, seu ego? Ô irmão, fique feliz. Aprenda a servir a Deus com o que está nas mãos, com o que Deus tem dado a você. E tem outros de nós que dizem assim, rapaz, foi muito esforço, muita dedicação, eu precisei lutar muito, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque foi assim, assado, não sei o que lá. Meu irmão, fique de joelho e peça perdão a Deus. Bata nas suas próprias costas. Vá comer o verme que o diabo amassou, porque você está sendo um apóstata. Quem fez você vencedor não foi você, cara. Foi Deus. Honre ao Senhor. Deus tem outro objetivo, não é o seu orgulho, não é a sua vaidade. O objetivo é ser honrado através de você. Foi para isso que o filho dele foi para a cruz. Deus quer fazer você vitorioso sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o mundo. Deus envia você como ovelha para o meio dos lobos. Então vamos fechar aqui esse ensino. Preste atenção. O mundo jaz no maligno, mas você é o trono de Deus. Amém? Sua vida é a imagem do Deus vivo. Você é a imagem do Deus vivo. Deus quer ser visto na terra no seu serviço e na sua vocação. Em todas as dinâmicas de serviço na qual você está inserido. Vá como filho de Deus, vá como imagem de Deus, servir a Deus em todas as áreas da sua vida. Decida-se. Decida-se. Não servimos a Mamon. Amém, irmão? Eu não vou servir a Mamon. Pode ter a oportunidade que tiver, eu não vou servir a Mamon. Meu Deus é o Deus dos céus, o Criador do céu e da terra. Eu não vou servir as riquezas, eu não vou servir ao dinheiro. Eu não vou viver trabalhando para pagar conta. Jesus não fez isso. Eu tenho conta para pagar. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu aprendi essa lição em duras penas. Precisei sofrer e ser humilhado para aprender essa lição. Como pastor. Até que eu cheguei e disse, não é mais igreja que me paga. É Deus que me paga, e Deus me paga o que eu preciso. Já contei essa história algumas vezes, mas primeira vez quando eu fui ordenado pastor, eu falei, pronto, agora pelo menos eu vou ter dinheiro para poder pagar aluguel, alguma coisa seja. Quando eu fui ordenado pastor, primeira reunião do conselho, o povo lá do conselho chegou e falou, agora que ele é pastor, a gente vai pagar. Ele foi treinar. Eu treinei. Treinei o cão. Não disse não. Eu não disse não. Mas eu pensei.
falei, é pau mesmo. Trainee era quando eu era seminarista. Aí eu era trainee, ou não? Agora eu sou pastor, cara. Aí quando disseram qual era o meu salário, o salário era igual ao do seminarista da igreja. Mas que bando de caba safado. Eu falei, sei. É assim que a gente sente quando um patrão é injusto, quando o patrão parece que não está pagando o esforço da gente. A gente não sente assim? Sabe para onde é que eu fui, irmão? Eu fui me resolver com Deus. Debaixo da janela, lá do apartamento, que eu olhando para a lua, falando, Senhor, o Senhor é muito injusto. Eu me esforço feito um condenado, trabalho feito um judeu. O Senhor me paga um negócio desse? Eu ainda passo uma vergonha assim, me chamar de trainee. Aí ele falou assim para mim, o que foi que meu filho fez por você? Eu falei, me lasquei, Deus, tá bom. Já entendi. Já entendi, Senhor. O Senhor até hoje me pagou todas as minhas contas. O Senhor pagou a minha conta na cruz. Não vai deixar faltar. Me perdoe. É arrogância minha. Estava querendo ser considerado alguma coisa. Eu não preciso ser considerado nada, Senhor. O Senhor já me considerou. O Senhor pagou a minha conta. Me perdoe. Me perdoe. Ali eu resolvi com Deus. Eu falei, Senhor, por favor, nunca mais me deixe esquecer que é o Senhor quem paga a minha conta. Que não é o meu esforço, não é minha dedicação, não é a igreja que é o meu patrão, é o Senhor. Não me deixa mais esquecer, Senhor, nunca mais. E digo para você, irmão, nunca mais. Tive aperto, lembro de uma vez que eu tinha que pagar o IPVA, não tinha dinheiro, irmão, o orçamento era mais apertado do que tudo. Não tinha dinheiro de onde tirar. Fui pregar lá no Maranhão, preguei numa conferência lá, quando voltei, até estava pensando, né? É bem provável que eles me deem uma oferta. Ai. Quando chegou no aeroporto, eles falaram assim, foi uma benção, não sei o que lá, se despediram e voltaram. Eu, eita. Teve oferta não, ó. Chega aqui em Recife, eles procuraram saber lá com a secretária da igreja qual era a minha conta, e depois eles ligaram para mim e falaram, pastor, olha, veja aí na sua conta e tal. Aí eu falei, olha, quando eu fui ver, irmão, era exatamente o valor do IPVA. Exatamente, era sem tirar nem pôr. Deus sabe o que a gente precisa, não sabe? Dá para andar assim ou não? Dá ou não? Se a gente não sabe quem a gente não sabe para que a gente vive. Se você sabe que você é a imagem de Deus, você só pode viver para Deus. Não dá para viver para outro Senhor. Você reflete Ele. Você é a evidência viva de que Deus é vivo. E não vai ter sistema nesse mundo que consiga subverter isso. Entenda, existe mundo, existe diabo, existe um sistema contra Deus que jaz no maligno, que está lá fora. E Deus joga a gente toda semana nesse mundo. Mas Deus não quer que a gente seja desse mundo. E Deus se comprometeu em nos livrar do mal. Conte com isso. Você é quem resolve sobre a sua vocação, se ela vai ou não glorificar a Deus. Mas quando você resolver de coração glorificar a Deus e não viver mais para conta financeira, pode ter certeza, grande libertação vai acontecer em você. Conte com a bênção de Deus. Conte, Deus quer lhe abençoar, e eu estou falando não é só de dinheiro não, é de alívio, é de tirar o jugo das suas costas, de tirar a escravidão, de gerar contentamento, de você ter uma vida plena em Deus, porque às vezes isso é terrível, a gente vive a vida triste como se a gente estivesse servindo a outro Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus ou as riquezas. Ninguém pode servir, porque a um ele beneficiará e ao outro ele negligenciará. Agora avalie o seguinte,
Se todo o trabalho que você for fazer durante a semana toda, você fizer para a glória de Deus, pensa o tamanho do culto que você vai prestar. Você vem para a igreja, cultua, levanta a mão e você continua cultuando a semana toda. Até voltar para aqui e dizer de novo, Senhor, a minha vida é tua. E eu estou vendo um bocado de doido que também crê como eu creio. Não é assim, irmão? Bora resolver ou não? Daniel resolveu. Você já resolveu? Santifique o seu trabalho. Abençoe o trabalho das suas mãos. Pega o pão do McDonald's e diz, Senhor, é para a tua glória. E come feliz. Ou então legumes. Mas resolva. Resolva. Não dá para viver num pêndulo. Essa é a nossa vocação. 9 horas. 9h03, na verdade. Vamos orar, irmãos? Bom demais estar com vocês. Bom demais. Olha, hoje foi filmado. E depois, eu não sei quando, vai ser posto lá no YouTube, tá bom? Para poder o pessoal que não pode vir e o pessoal que mora em outros lugares também puderem assistir. Mas, nosso compromisso é aqui. Amém? Mais ou menos, né? Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse povo que o Senhor chamou por meio do seu Filho para viver para a tua glória. E que poder é esse que o Senhor nos deu? Faz de nós mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus e para que a glória seja toda tua, Pai. Aqui na igreja, lá no mundo, na nossa casa, qualquer lugar, o Senhor seja honrado no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos lá. Deus abençoe.